Olá, pessoal. Vamos continuar falando dos adjetivos na nessa aula. E nessa aula eu vou falar sobre um adjetivo bem específico, que é o adjetivo na joso. O adjetivo na joso, ele significa habilidoso. Ele tem a ideia de que você é habilidoso para fazer algo, você é bom em fazer algo. E nós vamos ver ele na afirmativa presente. Quando a gente tá falando, assim, que você é bom em cozinhar, você é bom em, falar algum idioma, você é bom em alguma atividade, no sentido de que você tem habilidade naquilo, é quando a gente usa esse adjetivo na. E a gente vai usar ele da mesma forma que a gente usou o adjetivo suki e o adjetivo kirai, tá? Pode parecer um pouco estranho a princípio, mas é assim mesmo. E aí a gente vai falar que a pessoa é habilidosa naquilo ou não é habilidosa naquilo se for colocar na negativa, tá? Essa é uma palavra que quem está começando a estudar japonês aprende muito rápido, e eu vou explicar no final dessa aula o porquê e vocês vão entender. Mas uma pessoa que está começando a aprender japonês e encontra um japonês e tenta falar japonês com essa pessoa, com esse japonês, tenta conversar, vai escutar uma frase desse japonês que vai ter essa palavra. E vocês vão entender no final dessa aula de hoje. Mas vamos começar vendo o habilidoso joso na afirmativa presente. Eu costumo falar que é habilidoso, para lembrar, né? Habilidoso, habilidoso. Começando aqui com a seguinte frase: afirmativa presente é aquele mesmo esquema que a gente já conhece, que a gente já sabe, que é desu no formal e o da no informal. Então, se liga nessa frase aqui. Watashi wa ryori ga jouzu desu. Watashi wa ryori ga jouzu desu. Se eu tô falando que ryori, se eu falo para você que ryori é comida e que joso é habilidoso, então seria algo do tipo eu, comida, habilidoso. Ou seja, eu cozinho bem, eu sou bom ou boa de cozinha, eu sei fazer pratos maravilhosos. Watashi wa ryori ga jouzu desu. E no informal, watashi wa ryori ga jouzu da. Watashi wa ryori ga jouzu da. E isso você pode usar da mesma forma que o adjetivo na suki e o adjetivo na kirai. Olha bem, se você fosse falar eu gosto de comida, quem não gosta de comida, você trocaria o joso por suki somente, né? Watashi wa ryori ga suki, por exemplo, né? Então aqui você está colocando joso. Então eu sou joso em ryori. Eu sou bom de ryori, eu sou bom de cozinha. E isso você vai usar com palavras substantivas, assim como você usou com o kirai, assim como você usou com o suki, você vai usar com o joso, tá? Então, watashi wa ryori ga jozu desu. Watashi wa ryori ga jozu da. Eu sou bom em cozinha, eu sou bom em cozinha formal e informal. Próximo. 彼女はダンスが上手です。彼女はダンスが上手です。Ela é boa na dança. Ela é boa de dançar. 彼女はダンスが上手です。彼女はダンスが上手だ。彼女はダンスが上手だ。Né? Para formar aqui a frase, né, completa, ela é boa de dança. Ela é habilidosa na dança. Dança também é um adjetivo não, perdão, é um substantivo que você tem que colocar aqui. Reparando que dança se escreve com katakana, né? Katakana vem de dance, né? Kanojo wa dansu ga jouzu desu. Próxima frase. Imoto wa sports ga jouzu desu. Imoto wa sports ga jouzu desu. No formal e imoto wa
Sports ga jouzu da. O que é imoto? Imoto é irmã mais nova. Então, minha irmã mais nova é boa nos esportes. Ela é habilidosa em esportes. Você pode estar se perguntando agora, Mônica, mas como é que eu sei que a irmã é minha? Se a irmã é sua, você vai saber. Mas a ideia é a seguinte: tem palavras, isso a gente vai ter até uma aula especial para isso depois. Tem palavras em japonês que são voltadas para falar da nossa família e outras palavras que são voltadas para falar da família dos outros. Então, essa que está escrita aqui, essa palavra imoto, é uma palavra que é usada para falar da minha irmã mais nova, especificamente da mais nova, tá? Imoto wa sports ga jouzu desu. Minha irmã mais nova é boa em esportes. E informal, imoto wa sports ga jouzu da. Imoto wa sports ga jouzu da. Continuando. Kare wa eigo ga jouzu desu. Kare wa eigo ga jouzu desu. No formal. Kare wa eigo ga jouzu da. No informal. Kare, a gente já viu antes, né? É ele. E eigo? Eigo. O que será que é eigo? Eigo é inglês. Então, kare wa eigo ga jouzu desu significa ele é jouzu em inglês. Ele é bom em inglês. Ele é habilidoso em inglês. Então, quer dizer que ele fala bem, que ele entende bem, que ele é bom de inglês de modo geral, né? Kare wa eigo ga jouzu desu. No formal e no informal. Kare wa eigo ga jouzu da. Ele é bom de inglês, ele é habilidoso no inglês, ele manda bem no inglês. Então você pode falar que você é bom em qualquer idioma, colocando aí o idioma que você quer, ga jouzu. Então, se você for falar que você é bom de japonês, nihongo, nihongo. Kare wa nihongo ga jouzu desu. Kare wa nihongo ga jouzu desu. Ele é bom no nihongo. Ele é bom em nihongo, né? Aí tá eigo. Eigo, que é em inglês. Seguindo. Watashi wa e ga jouzu desu. Watashi wa e ga jouzu desu. Watashi wa e ga jouzu da. Watashi wa e ga jouzu da. Então, o que a gente tem aqui? Watashi, eu, e o e. O que é e? E significa desenho ou pintura. Então, se você fala e ga jouzu, significa que você é bom de desenhar, é bom de pintar, você é bom de fazer figuras de um modo geral, né? Escrevendo, riscando com papel ou com lápis, né? Ou pintando, né? Usando um pincel, né? Então, você é bom nisso. Watashi wa e ga jouzu desu. No formal e watashi wa e ga jouzu da no informal. Até aqui eu espero que vocês estejam vendo que é tudo muito similar. É tudo muito similar. Quando você pega certas estruturas, é muito igual uma estrutura para outra. Então você pode notar que as estruturas em japonês elas vão se repetindo e quanto mais estruturas dessas você souber, mais você vai estar próximo de conseguir pensar em japonês, porque isso de pensar em japonês é uma coisa que as pessoas têm sentem essa pressão, né? Desde o início de pensar no idioma. Como é que eu faço para não pensar em português? A forma de não pensar em português é muito simples. Basta você aprender as diversas formas de se falar a coisa naquele outro idioma. E aí, em vez de você pensar primeiro no português para tentar traduzir palavra por palavra, você não vai fazer isso. Você vai saber a estrutura que você precisa usar naquele idioma. O que nós falamos quando a gente começou a falar disso aqui? Nem sempre a gente fala as coisas da mesma maneira no outro idioma. Nem sempre é igual. Olha só, a gente passou pelo suki, que a gente traduz como gostar. A gente passou pelo kirai, que a gente traduz como odiar, apesar dos dois serem adjetivos na.
E aí agora a gente chega no joso, que é um adjetivo, né? Eu sou bom, eu sou habilidoso naquilo. A gente trata como um adjetivo, traduz como um adjetivo. Mas meio que fica assim, uma estrutura à parte, porque ela serve para você falar que é bom em alguma coisa, né? Você não vai traduzir literalmente falar eu sou bom. Traduzir literalmente assim, não dá certo. Você tem que aprender como é que se fala no japonês, né? E para isso que servem essas aulas mostrando estrutura para vocês. Vamos seguir. A gente tem aqui o joso. Agora nós vamos ver o joso na negativa presente. Mais uma vez, não vai ser nenhuma novidade para vocês, gente. Olha só. A gente tem aqui o dewa arimasen e o dewa nai com o desu de novo. Vocês vão usar isso em um monte de coisa. Eu bem que avisei a vocês que vocês tinham que estudar bem isso, fazer a tabelinha das negativas, das afirmativas, do presente e do passado, para vocês não terem problema depois. Se vocês estão achando difícil de acompanhar agora, eu peço que vocês voltem nas aulas de substantivo e adjetivo na, ok? Mas vamos ler aqui. Então a gente vai ter jozu de wa arimasen, jozu de wa nai desu, né? E como é que vai ser isso? Vamos ler a primeira frase. Watashi wa ryori ga jozu de wa arimasen. Watashi wa ryori ga jozu de wa arimasen. Eu não sou bom em cozinhar. Não sou boa em cozinhar. Não tenho habilidade para cozinha. E no informal, que é jozu de wa nai desu, se quiser. Watashi wa ryori ga jozu de wa nai desu. Watashi wa ryori ga jozu de wa nai desu. Watashi wa ryori ga jozu de wa nai. Pode ser só também, sem desu. Eu não sou boa de cozinha, não sou boa em cozinhar. Eu não era até poucos anos, agora eu consigo fazer vários pratos diferentes. Eu já tenho até tentado fazer pratos japoneses com molho japoneses e tal. Vamos para o próximo? Aí nós temos. Kanojo wa dansu ga jozu de wa arimasen. Kanojo wa dansu ga jozu de wa arimasen. No formal e kanojo wa jozu... desculpa. Kanojo wa dansu ga jozu de wa nai desu. Kanojo wa dansu ga jozu de wa nai. Pode ser sem o desu, né? Ela não é boa de dança. Ela não consegue dançar, ela não é boa de dança. Então, isso aí vocês já podem dizer várias coisas sobre vocês, né? Só encaixar a palavrinha que vocês gostariam de expressar aí. Lembrando que tem que ser um substantivo grudado aí de quem é, né? De quem você está falando com o a. E aí vem a coisa e o ga, joso. Aí você diz que sim ou que não. Desu ou deu arimasen, né? Seguindo, imoto wa sports ga jozu de wa arimasen. Imoto wa sports ga jozu de wa arimasen. A minha irmã mais nova não é boa em esportes. Aí eu tô colocando na negativa. Imoto wa sports ga jozu de wa arimasen. Informal. Imoto wa sports ga jozu de wa nai. Imoto wa sports ga jozu de wa nai. A minha irmã mais nova não é boa de esportes. Pode ser com desu. Imoto wa sports ga jozu de wa nai desu. A minha irmã mais nova não é boa de esportes. Seguindo. Kare wa eigo ga jozu de wa arimasen. Kare wa eigo ga jozu de wa arimasen. Ele não é bom de inglês. No formal e no informal. Kare wa eigo ga jozu de wa nai. Kare wa eigo ga jozu de wa nai. Ou jozu de wa nai desu. Aqui eu tô querendo dizer que ele não é bom de inglês, né? Ele não é bom de inglês. Kare wa eigo ga jozu de wa arimasen. Kare wa eigo ga jozu de wa nai desu.
Ele não é bom de inglês. Depois, 私は絵が上手ではありません。私は絵が上手ではありません。Eu não sou bom, não sou boa em desenho, em pintura. E no informal, 私は絵が上手ではないです。Ou 私は絵が上手ではない simplesmente, né? Pode usar o desu ou não usar o desu. E esse aqui é o joso, que nós vimos então com a negativa e a afirmativa presente, que não é nada muito diferente do que vocês estão acostumados, né? Já devem ter, assim, decorado já esses formatos, né? Se não decoraram, olha o caderninho, tem que copiar no caderninho. Mas eu preciso contar agora para vocês qual é a frase que a gente sempre escuta, todos os estudantes, todos os estudantes de japonês, se estão estudando japonês, falam com a pronúncia o mínimo, assim, minimamente boa e fala com o japonês vai falar para você. Nihongo ga jouzu desu ne. Nihongo ga jouzu desu ne. Quer dizer, o seu japonês é muito bom, você é muito bom em japonês. Nihongo ga jouzu. Nihongo ga jouzu. O seu japonês é muito bom. Isso já virou, gente, até uma piada entre os estudantes de japonês. Por quê? Porque os japoneses, eles não imaginam que alguém vai aprender japonês. É igual os brasileiros, na verdade. Se você olhar um estrangeiro falando português e falando assim, minimamente bem, você não fica surpreso? Você não fica assim, ó, aí, ó, tirando onda com português, ó, muito bom, né? Da mesma forma, os japoneses, quando veem um estrangeiro falando japonês, eles ficam assim, caraca, que legal, você fala bem, mesmo quando a pessoa não fala nada. Eu vou dar um exemplo, vou contar uma história verídica, uma história verídica. Eu estava no trem, no Japão, e eu estava com uma amiga, e aí tinha um moço sentado entre dois assentos vazios. Ele estava sentado num lugar e de cada lado dele tinha um assento vazio. Mas os outros assentos estavam cheios. É aquele canto de trem que tem vários assentos encostados na janela, né? E aí ele percebeu que eu estava junto com uma amiga e ele sentou no assento do lado para eu poder sentar do lado da minha amiga, né? Quando ele fez isso, eu falei, arigatou gozaimasu. Eu juro pra vocês, gente, eu só falei isso. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. E ele imediatamente falou, Nihongo ga jouzu. Não é sacanagem. Eu falei simplesmente arigatou gozaimasu. Foi só isso. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Um outro exemplo. Eu estava indo fazer uma entrevista para um trabalho de interpretação de língua japonesa e eu fui entrar no lugar da entrevista, que era um apartamento onde o pessoal trabalhava. Mas era um apartamento. Então eu falei, ojamashimasu. Ojamashimasu é uma palavra que se fala quando se entra na casa dos outros. Ojamashimasu. E quando eu falei, ojamashimasu, o japonês falou, Nihongo ga jouzu desu ne. Nihongo ga jouzu desu ne. Então, parece uma piada pronta, assim, que os estudantes de japonês, né? Os estudantes de japonês falam dos japoneses, porque eles têm essa mania de achar impressionante você falar qualquer coisa mesmo que pouca, né? Então aproveita, treina o seu Nihongo para você ouvir dos japoneses. Nihongo ga jouzu desu ne. Nihongo ga jouzu desu ne. Nihongo ga jouzu. E esse foi o jouzu. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar vendo jouzu, agora falando dos aspectos do jouzu no passado, ok? Eu vejo vocês então na nossa próxima aula.